ao Senhor, agradecendo a Deus pelas provisões dele em nossas vidas e também pela mensagem, pela pregação, pela voz do Senhor, que Ele fale aos nossos corações nesta noite. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 ao 20. Marcos 5, do 1 ao 20. Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E regou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus irmãos, não existe sensação pior para o homem do que estar preso, do que estar encarcerado.
Mas há grilhões que não são visíveis, há prisões que não são físicas, mas espirituais. Nós estamos diante de uma situação dessa aqui. Este homem não estava em uma cela, ele não estava em um lugar físico, mas a sua alma estava presa, escravizada em grilhões por causa de Satanás, por causa da opressão demoníaca que ele estava passando. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que estão presas não a um espírito maligno, mas a hábitos pecaminosos. Há hábitos que você tem feito e cometido dia após dia, achando normal. Tem pessoas, irmãos, que estão aprisionadas a vícios, que não conseguem se libertar, que ficam escravizadas àquilo. Há pessoas, irmãos, que estão escravizadas ao passado, que não deixam que ela prossiga a sua vida. Elas, vez ou outra, elas voltam a questões do passado, a fatos do passado, a memórias do passado, que a escravizam ali. Quando nós estamos aprisionados desta maneira, que o nosso espírito e a nossa alma estar aprisionada desta maneira, irmãos, há um isolamento dentro de nós mesmos. É como se nós estivéssemos vivendo nesses túmulos, em desespero, nos ferindo e ferindo a nossa própria alma. Quando nós estamos diante de tais circunstâncias, a nossa alma escravizada por esses pecados é ferida, ela fica angustiada, ela fica sem paz no coração. E nós temos este relato aqui. Nós temos este relato deste homem que para muitos era um caso perdido, era um caso sem solução, como para muitos hoje em dia estão nessa mesma situação. Quantos de nós não conhecemos alguém que em um determinado momento da sua vida progrediu, era uma pessoa de sucesso, mas que por conta de um vício que o escravizou, perdeu tudo. Perdeu família, perdeu emprego, perdeu o contato social, porque geralmente essas pessoas elas se isolam e ficam isoladas. Eu conheço algumas pessoas assim. Por conta do seu pecado e por conta do seu vício, que o escravizou de tal maneira, ele perdeu todas as coisas. Assim era este homem. Este homem não nasceu com uma possessão demoníaca. Ele não nasceu sobre a opressão da legião de demônios. Aconteceu em algum momento da vida dele. E por conta do próprio pecado dele. E por conta da própria porta que ele abriu ao demônio e a Satanás. E por conta disso, ele passa agora a viver debaixo dessa opressão, isolado, afastado, longe de todas as pessoas. E é exatamente para perto deste homem e para tratar com este homem que Jesus vai. Jesus, então, irmãos, ele vai nos mostrar, através dessa libertação, onde ele vai dizer claramente por suas atitudes que o reino de Deus é chegado e que não há qualquer tipo de empecilhos ao avanço deste reino. Jesus exatamente vai nos mostrar que não há prisão tão profunda neste mundo que Jesus Cristo não possa adentrar e libertar os cativos. Diante desta mensagem, irmãos, nós vemos a autoridade de Cristo sobre pensamentos que às vezes nos aprisionam, sobre vícios, sobre pecados, sobre hábitos que nos escravizam e que nos machucam. Mas não há lugar tão opressivo que Cristo não possa nos resgatar. A condição deste homem era a condição mais deplorável possível.
era a condição de um homem preso e escravizado totalmente ao seu pecado. Mas o encontro com Cristo muda profundamente a vida deste homem. O encontro aqui em Genazaré, na terra dos genazarenos, como diz o texto, dos gerazenos, desculpem, como diz o texto, ela vai nos mostrar exatamente, irmãos, como o Evangelho, como o reino de Deus, ele tem o poder de transformar as forças mais destrutivas do mundo, as forças mais opressoras do mundo, que aprisionam o homem. Mas o Evangelho, ele tem o poder de transformar essas vidas. E ele não somente nos liberta e nos resgata da opressão do inimigo, ele não somente traz alívio para cargas pesadas que nós carregamos por conta do nosso pecado, mas ele, além de tudo isso, ele nos transforma em testemunhas eficazes da misericórdia de Deus. Nós vamos ver exatamente isso nesta noite. Nós vamos começar vendo o retrato deste homem, que é o retrato do homem caído, que é o retrato do homem sem Deus, é o retrato do homem morto e escravizado nos seus delitos e pecados. Este é o retrato da humanidade sem Deus. O retrato deste homem, você pode pensar, pastor, é um retrato cruel. Mas o retrato do homem sem Deus é cruel. Nós vamos ver isso em primeiro lugar. Depois nós vamos ver como Jesus Cristo, ele exerce a autoridade nos lugares mais sombrios e mais tenebrosos das nossas vidas. Como ele adentra dentro do império das trevas, dentro da condenação e do juízo, para nos resgatar e para resgatar o seu povo para uma nova vida. E nós vamos ver, para concluir, e no final, que depois de resgatados, Cristo nos comissiona para que agora sejamos agentes de testemunhar a misericórdia e a graça de Deus em nossas vidas. Primeiro nós vamos ver então como nós, a humanidade sem Deus, como nós éramos antes do Senhor. A ruína do homem, como a doutrina que a nossa igreja crê, os símbolos da nossa igreja, retrata sobre o título de depravação total. O homem sem Deus, irmãos, ele é propriamente depravado, completamente depravado. E vemos o exemplo deste homem. E o exemplo deste homem, irmãos, ele pode ser dividido em 3 momentos específicos aí, três retratos aí, para descrever o homem caído. O primeiro deles, irmãos, está aí no versículo 3. Perceba o lugar da habitação deste homem. Veja só, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E aí o versículo 3, o qual vivia nos sepulcros. Veja só, irmãos, este homem que está possesso, como diz o texto, de um espírito imundo, possesso de demônios, ele vivia no sepulcro. Para Calvino e alguns reformadores, essa questão da geografia aí, de habitar nos sepulcros, aponta exatamente para que o homem caído, ele é morto nos seus delitos e pecado. A humanidade sem Cristo, irmãos, ela está morta espiritualmente, ela é impura. Perceba que o fato deste homem estar morando nesse sepulcro, ela indica claramente isso. Mas não é somente aquele homem que era assim. Todo homem sem Deus se encontra nesta situação. Paulo vai dizer isso lá aos Efésios, capítulo 2. Ele diz que o homem sem Deus está morto, onde? Nos seus delitos e pecados. Veja só o que diz Efésios 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem sem Deus, irmãos, se encontra exatamente nesta situação. E é importante aqui entendermos que estar morto, irmãos, não é estar doente. Não é alguém que está precisando de cuidados. Não é alguém que está precisando de socorro. Não. Estar morto, irmãos, indica que aquele homem estava completamente alheio à vida de Deus. Aquele homem, e como todo homem que não tem Deus, que está afastado do Senhor, ele é um cadáver que anda, ele é um zumbi, ele é alguém que anda, mas está morto. Ele não vê a luz, ele não ouve voz de resgate, ele não responde aos toques de amor de Deus. Perceba, alguém que está morto, que está com o seu coração endurecido, ele não reage. Você pode clamar e clamar e clamar a Ele, dizendo: cuidado, se levante, saia daí. E Ele continuará no seu caminho de morte. Ele não ouve os gritos de salvamento. Ele não fala. Ele não pode pedir ajuda. A boca dele, irmãos, não consegue emitir uma palavra de socorro, de pedir. Os pés dele não conseguem se mover para sair da lama que ele está vivendo. Assim é o homem sem Deus, irmãos. Ele não consegue ver a luz do Evangelho. Eu acho interessante. A Bíblia é maravilhosa. A progressão da Bíblia. Ela vai dizendo: olha, o homem é cego. Isaías vai falar que o homem não escuta, que o homem não fala. O Salmo vai dizer que as pernas do homem não vão a Deus, pelo contrário, sua boca, e Paulo cita isso lá em Romanos. O homem não fala, o homem não ouve, o homem não vê, o homem não consegue andar em direção a Deus. E aí Paulo pega todas essas informações em Efésios 2 e ele diz: então, se ele não fala, se ele não vê, se o coração dele está endurecido, se as pernas dele não podem caminhar, ele está morto. Deu para entender? Paulo resume a condição do homem. E a ilustração aqui nos mostra claramente Jesus mostrando e relatando, Marcos relatando, que este homem que está possesso de demônios, ele habita no lugar dos cadáveres. Ele habita no lugar dos mortos. Este é o lugar de um homem que não tem Deus no seu coração. O homem que não tem o Senhor, ele está morto nos seus delitos e pecados. E o pior de tudo é que o homem que está morto, ele não consegue entender que está morto. Não é isso? Não sei se vocês já assistiram um filme, é filme de velho. Filme de velho, que eu digo, é porque tem muitos e muitos anos esse filme. O ator principal de filme agora está até doente, né? Está com demência, né? O Bruce Willis. Filme chamado Sexto Sentido. Eu acho que é velho que nem eu, então. Quem balançou a cabeça, disse... Então ele sabe do filme, né? Então é um filme da década de 90, eu acho, esse filme. Então esse filme acontece sobre um psicólogo, psiquiatra, que começa a fazer análise, sessões de terapia com uma criança. E no final ele descobre que tanto ele como a criança estão mortos. Ele não sabia que estava morto. O homem sem Deus, ele acha que está vivo.
O homem sem Deus, ele acha que vive. Perceba alguém que anda nessas festas aí, carnaval, forró, São João, agora é tudo. Eles acham que estão vivos. Eles acham que estão alegres. Eles acham que estão aproveitando a vida. Mas a Bíblia diz, não, eles não estão. Eles são cadáveres ambulantes. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Este é o primeiro retrato de um homem sem Deus. Paulo vai além. O texto vai além. Quando a Bíblia retrata de um homem que vive em um cemitério, ela vai apontar para algo ainda maior. Ele é impuro. Porque se alguém de Israel tocasse em um cadáver, ele se tornava o quê? Impuro. Ele era ritualmente impuro, e isso fazia com que ele fosse separado da comunhão com Deus. Perceba, o homem sem Deus, irmãos, ele é morto nos seus delitos e pecados. Ele não fala, ele não ouve, ele não vê, ele não caminha em direção a Deus, nada das coisas espirituais, mas ainda, por conta da sua impureza, ele não pode se aproximar de Deus. Mesmo que ele queira se aproximar do Senhor, ele não pode, porque ele é impuro. Porque os seus pecados fazem separação entre ele e Deus. Perceba o retrato do homem sem Deus, que retrato decaído. O homem sem Deus, irmãos, ele é isolado, ele é afastado. Ele tem um vazio dentro do coração dele. O homem sem Deus, ele está em uma grande multidão, mas ele se sente ainda só. Ele precisa das companhias, ele precisa dos amigos, ele precisa estar conversando, ele não tem paz. O homem sem Deus, irmãos, não tem paz no seu coração, a sua alma é atormentada. Perceba, irmãos, que este homem vive nos túmulos, ele vive nos sepulcros, mas perceba o que diz o texto: ele andava de noite e de dia, atormentado da alma. Ele não sabe o que é descansar, ele não sabe o que é a sua mente parar e encontrar descanso no Senhor. Ele está isolado da sua família. Ele está isolado da sua comunidade, ele está isolado do Senhor, ele está isolado de Deus, ele está afastado disso. Irmãos, isso é muito sério, porque isso faz com que a gente entenda essas condições do homem. E aqui, irmãos, eu quero que você pare e pense, se há áreas da sua vida que parecem que vai te isolar, se há áreas da sua vida, irmãos, se há pecados em você que o tornam impuros e afastados do Senhor, se há pecados e áreas da sua vida que você parece ser infértil, parece que o seu coração não mais se achega diante do Senhor, parece que o seu coração está árido, você tem que examinar o seu coração. Você tem que examinar a sua vida. Será que você é como este homem, afastado da comunhão, afastado do Senhor, afastado dos outros? Será, irmãos, que o seu pecado tem o afastado disso? Certa vez, eu estava acompanhando pessoa na igreja, e nós tínhamos um acampamento de homens para ir. Muito tempo atrás. E aí, tinha esse homem na igreja, escravizado ao pecado, ao vício. Eu disse: rapaz, você vai? Ele estava frequentando a igreja, ele disse: rapaz, eu não tenho condições. Eu digo: não, eu arrumo alguém para pagar para você. Eu não pago, o pastor não tem dinheiro, mas eu arrumo alguém para pagar. Eu sempre faço isso. Eu digo aqui sempre: não vai porque não quer, a gente vai dar um jeito para a pessoa estar lá, porque o que importa é a comunhão.
Arrumei a pessoa para pagar. Na hora de ir viajar, ele ligou e disse: rapaz, eu não vou poder ir. Eu disse: rapaz, você disse que o problema era o dinheiro. Não, é porque apareceu uma coisa ou outra. Ele não foi para esse encontro. Sabe o que ele queria? Ele ficou a impropriar de boca em boca de fumo, correndo atrás de pedras de crack para se drogar ao vício, à escravidão, ao pecado. Quando eu voltei, eu fui conversar com ele e disse a ele: meu irmão, o que é que você fez? Sonde o seu coração. E essa pergunta que eu faço aqui a você nesta noite: sonde o seu coração. Se você é realmente de Deus. Depois ele saiu espalhando: esse pastor foi na minha casa e disse que eu não era crente. Eu nunca disse, eu só mandei ele examinar. Examine o seu coração. Sabe por quê? Porque você preferiu as trevas, os becos. Você preferiu 10, 30 segundos de êxtase no seu coração do que a comunhão com os seus irmãos. Será, irmãos, que há pecados assim que nos aprisiona? Eu deixo de estar na igreja, eu deixo de estar com meus irmãos, porque o meu coração é aprisionado, às vezes, à pornografia. Será que isso tem tirado o prazer do Senhor? Será que você tem deixado a comunhão dos irmãos? Porque você tem se escravizado no seu trabalho? Coisas, áreas da sua vida, irmãos, que tem tirado o apetite do Senhor. Sonde e examine o seu coração. Examine. Não saia depois dizendo: o pastor disse que eu não sou crente. Não, examine. Eu quero só que você examine o seu coração, porque isso é importante para nós, para saber se de fato nós somos ou não do Senhor. O retrato do homem sem Deus: ele é morto, ele é impuro, ele está afastado, mas tem mais coisas. Ele é destrutivo. Veja só o que diz o versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso, veja só, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Olha a força deste homem, uma força descomunal. Os homens aprisionavam ele, os homens prendiam ele, os homens amarravam ele, mas ele quebrava os grilhões, ele rompia as correntes. Este homem, coberto de possessão demoníaca, sobre a influência de Satanás, era um homem forte. Mas perceba só, irmãos, a sua força era só para ser contrário a Deus. A sua força era apenas para ser rebelde contra o Senhor, porque a sua força não podia livrá-lo do pecado e de Satanás. Percebe, irmãos, que a força deste homem era apenas para o mal, era apenas para a condenação. Este homem, por mais força que ele tivesse, este homem era incapaz de livrar-se daquele jugo que Satanás estava impondo a ele. Lutero dizia, e está no livro Nascido Escravo, de Martinho Lutero, que o homem é como uma besta de carga. O homem é como um animal de carga. Se Deus monta, Deus então o conduz para onde Ele quer. Deus o leva para os caminhos da verdade, para os caminhos da justiça. Mas o homem, como uma besta de carga, como um animal de carga, se Satanás monta sobre o homem,
Satanás também conduz o homem para onde ele quer. No texto que nós lemos de Efésios capítulo 2, quando diz que nós estávamos mortos, Paulo está dizendo do passado, se referindo ao homem natural, por causa dos nossos delitos e pecados, e ele vai dizer 3 motivos ali. Primeiro, por causa do curso do mundo. Nós andávamos conforme o curso deste mundo. Segundo, porque nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. Não é nessa ordem que Paulo diz lá, porque eu quero enfatizar a terceira. Terceiro, porque nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Este homem aqui estava andando segundo Satanás. Ele era dominado por Satanás. E qualquer homem natural, ele é dominado por Satanás. Ele age segundo o príncipe deste mundo, segundo o poder das trevas. Irmãos, o retrato do homem sem Deus é terrível. A força deste homem, irmãos, era a força do pecado. Quando você olha para o salmo que nós lemos, o salmo de número 2, o versículo 3 vai dizer exatamente isso. O desejo dos reis da terra, o desejo das autoridades da terra. Eu fico olhando os crentes que gostam de brigar por política. O desejo de toda a autoridade da terra, sabe qual é? Está lá no versículo 3 do Salmo 2. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O desejo do homem da terra, irmãos, é ser Deus. Quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer. O desejo do homem natural é sacudir as correntes, é quebrar os grilhões. A rebelião do homem natural, irmãos, é apenas contra o Senhor, é apenas contra Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Capítulo 8, versículo 7. Para depois Rose e Flavinha não pegar na minha abertura ali, na minha camisa. Às vezes eu estou ali cumprimentando, elas pegam assim na camisa e dizem: pastor, o senhor citou o texto, mas não disse onde estava, né? Aí ficam ali na porta. Você vê, o pastor sofre esse tipo de abordagem ali, né? Elas ficam lá, fiscais. Então, Romanos 8, de 7 a 8, para vocês saberem onde é que está o negócio aí, viu? Diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne é contra o Senhor, é inimigo de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja só, irmãos, o homem que é sem Deus, ele é inimigo do Senhor, ele é contrário ao Senhor, ele resiste, ele quebra os grilhões. Mas perceba, a força dele é apenas para resistir a Deus, não é para se quebrar diante do Senhor, não é para se render diante de Deus, não é para dar glória ao Senhor. Essa força destruidora, ela não glorifica a Deus, pelo contrário, ela traz vergonha, ela traz nudez, ela traz pecado. O homem, irmão, sem Deus, ele é envergonhado, ele está nu diante do Senhor, mesmo vestido. Lembre de Adão, quando ele e Eva pecaram, eles olharam um para o outro e descobriram de repente que eles estavam nus. Percebam como o pecado traz vergonha. Adão e Eva, eles não eram casados e não tinha mais ninguém no paraíso, era só os dois. E um homem não pode ter vergonha de ficar nu na frente da sua esposa, nem a mulher ficar com vergonha para ficar nu na frente do seu esposo. São casados, eles são a sua carne. Mas olhe como o pecado traz vergonha. Eles agora estavam envergonhados, porque estavam nus, um diante do outro. Perceberam como o pecado traz vergonha? Então eles fizeram roupas para si,
Eles costuraram roupas com folhas. Mas quando Deus se aproximou deles, a rebeldia do coração, a dureza do coração, fez com que eles se envergonhassem de estar diante do Senhor. E Deus pergunta: onde é que vocês estão? Ele diz: não, nós vimos a sua voz pela viração do dia, e porque estávamos nus, nos escondemos. Mas eles não estavam mais nus. Eles já tinham feito roupas de figueiras para eles já tinham coberto a sua nudez, mas a nudez do pecado não tem roupa que cubra. Não tem. O homem sem Deus, irmãos, ele é este homem rebelde, transgressor, que quebra os grilhões, mas ele tem vergonha, ele é nu, ele não tem dignidade diante do Senhor. E aqui eu quero fazer algumas perguntas a vocês, para que vocês reflitam sobre a sua vida. Se há áreas na sua vida, irmãos, que você tem mais resistência em obedecer a Deus, porque às vezes nós temos áreas mais fáceis, isso aqui é fácil de obedecer, mas tem áreas sensíveis em nosso coração, que nós somos rebeldes, que nós queremos quebrar os grilhões, que nós queremos dizer: não, isso aqui não, isso é muito pesado. Nós queremos romper contra o Senhor. Há algum hábito, algum pecado no seu coração, irmãos, que você resiste em cultivar, que você resiste em guardar, que você resiste em manter ali guardado no seu coração? Será que há áreas assim na sua vida? A gente tem que se refletir sobre isso. Será que você é este homem quebrador dos grilhões do Senhor? Será que você é como as autoridades do Salmo 2, que diz: sacudamos os laços, quebremos os grilhões, vamos nos rebelar contra o Senhor? Será que você está diante disso? Ou será que você tem se submetido ao Senhor? Quero que você analise sua vida. Então, o retrato do homem sem Deus: primeiro, ele está morto, impuro, isolado. Segundo, ele está em rebeldia contra o Senhor, em transgressão, quebrando grilhões com uma força destruidora. Terrível. Terceiro, este homem é atormentado na sua alma. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando, gritando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Este homem, irmãos, atormentado pelo seu pecado, atormentado por Satanás, atormentado por demônios, ele andava gritando e cortando-se. O pecado, irmãos, ele autodestrói o homem, ele acaba com o homem. Irmãos, a crueldade do domínio de Satanás sobre a vida do homem é terrível. As consequências do pecado, irmãos, é terrível. E elas acabam com o homem completamente. Perceba só aqui como o pecado arruina o homem completamente. Como as consequências do pecado trazem graves danos ao homem por completo. Aquele homem era atormentado na sua alma e era atormentado no seu corpo. O pecado faz isso. Perceba só, irmãos, seus gritos eram a voz da consciência atormentada. Aquele homem, ele caminhava dia e noite e dia. Sabe por quê? Porque a sua alma não tinha paz. A sua alma, irmãos, não conseguia encontrar descanso.
Quando o homem está em pecado, e graves pecados, ele não consegue descansar na sua alma, ele fica inquieto. Esses dias eu estava conversando com Jaqueline sobre isso, e ela disse: rapaz, se referindo a uma amiga dela, ela disse, eu vejo que ela está muito inquieta e tal. Eu disse: o pecado. Quando o pecado está marcando a vida do homem, ele não consegue ter paz, é para lá e para cá, é inventando coisa, é inventando moda. Ele não consegue ter paz, ele não consegue ter descanso. A sua alma está em tormentos. Perceba só. Por causa da sua alma atormentada, ele feria o seu próprio corpo. Veja que coisa terrível. Porque sua alma estava em tormentos. Ele pegava pedras e ele começava a cortar-se com essas pedras, ferindo o seu próprio corpo, voltando-se contra si mesmo, para que talvez aquela dor na sua carne pudesse acalmar a dor do seu espírito. Veja que coisa terrível. O homem que não tem o Senhor, irmãos, ele faz isso. Ele tem uma dor tão profunda dentro da sua alma, que ele começa agora a afligir o seu corpo, para ver se essa dor da alma diminui, mas pelo contrário, ela só aumenta. Ele desfigura o homem por completo, o homem que por completo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cada ato de flagelo no corpo, cada ato de flagelo na alma, era uma afronta àquele que o criou. Satanás não estava apenas dominando aquele homem, Satanás estava destruindo a imagem e semelhança de Deus daquele homem. Cada ato que cometemos contra o Senhor, cada pecado que cometemos contra o Senhor, é uma afronta a Deus, que violenta a nossa alma. Veja só o que diz Provérbios 8:36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Esta é a imagem de uma alma em guerra consigo mesma. Esta é a imagem de um homem que está em tormentos dentro de si, dentro do seu próprio coração. O homem sem Deus, irmãos, ele se encontra nesta situação terrível. Morto, rebelde e sem paz. Este é o retrato do homem sem Deus. Morto, rebelde e sem paz, com a sua alma e o seu coração afligido, o seu corpo marcado por conta dos seus pecados. Você pode dizer: pastor, mas isso é para quem é homem sem Deus? Não, isso é para que o homem que peca. Esse é o retrato nítido do homem sem Deus. Mas você pode estar, às vezes, com pecados que aflige a sua alma, que aflige o seu corpo. Eu gosto de me lembrar de Davi. Davi, quando ele peca, ele transgride a lei do Senhor, se rebela contra Deus. Salmo 32, no Salmo 51, no Salmo 38 ele fala: a alma dele andava de luto. Ele diz: eu ando de luto o dia todo. Ele diz que a alma dele se tornou em sequidão de estio. Ele ficou árido. Ele estava de luto, em trevas na alma. Mas o texto também diz que ele tinha chagas no seu corpo. O texto também diz que os ossos dele envelheceram. O texto nos diz que o pecado trouxe marcas no seu corpo. Eu quero perguntar a vocês: pecados que têm marcado o corpo,
Há pecados que têm ferido a sua alma. O pecado, irmãos, tem causado agonia, você tem se desesperado, você tem andado para um lado, para o outro, você tem tentado preencher o vazio do seu coração, porque você não tem o Senhor. Como anda o seu coração? Como anda a sua vida? Você tem tido paz ou não? A partir de agora, nós temos um consolo que vem do Senhor. Mesmo quando pecamos, mesmo quando damos brechas ao inimigo, mesmo quando nos rebelamos contra o Senhor e o nosso coração se torna árido, nós temos um Redentor que é soberano sobre todo o mal. Nós temos um Rei que é Deus, que Ele subjuga todo o mal. Perceba só o versículo 1. Entre mentes, chegaram a outra margem do rio, depois da tempestade, depois de Jesus Cristo mostrar que domina sobre os mares, que domina sobre o caos, que domina sobre os ventos. Ele então chega ao lugar que ele quer chegar. Ele chega à terra dos Gerazenos. Uma terra ímpia, gentílica. Como é que o senhor sabe? Porque criava porco. Os judeus não criavam porcos. A criação de judeus era outra, porque o porco era imundo. Essa terra aqui, como diz o texto aqui, no final, o a proclamarem Decápolis. Decápolis era uma região gentílica, de pessoas que não conheciam o Senhor, que estavam debaixo do juízo de Satanás, debaixo do domínio das trevas. Mas Cristo vai para este lugar. Cristo desembarca neste lugar de maneira proposital, porque a escuridão e as trevas, porque o mal, Satanás e o pecado não têm a palavra final quando o Senhor da luz, a luz deste mundo chega. Não tem. Quando o nosso Redentor, irmãos, ele chega, toda a treva se dispersa. Quando o nosso Redentor, o Senhor da glória, pisa no chão do território mais hostil e inimigo que ele possa ter, ele mesmo assim se torna Senhor. Jesus Cristo começa exatamente mostrando aos seus discípulos que não há lugar que ele não possa dizer é meu. Abraham Kuyper, um reformador holandês que chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, ele diz que não há 1 centímetro desta terra que Deus não possa reivindicar que é dele. Não há 1 centímetro desta terra que Deus não possa reivindicar, é meu. E aqui, irmãos, nós temos claramente Jesus chegando para declarar, para conquistar aquilo que é dele. Ele atravessa uma tempestade violenta para salvar aquele homem, para resgatar aquela alma aflita, para salvar aquela alma angustiada. Isto vai fazer aquilo que lá na frente Paulo vai falar em Colossenses. Veja só o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A chegada de Cristo, irmão, nesta terra é a chegada do Rei mais forte, mais poderoso, que veio para amarrar o valente e libertar os cativos do valente. Cristo conta uma parábola para falar sobre isso. Quando ele fala de amarrar o valente, ele falou isso um pouco antes aqui de Marcos. Ele vem exatamente, irmãos, para dizer: olha,
Eu cheguei e eu vim agora impor a minha autoridade. Então, quando Cristo chega, no versículo 6, nós vemos então aquele demônio que estava afligido, aquele homem, se aproximar. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Percebe, irmãos, que a mera presença do Senhor Jesus Cristo naquele lugar já faz com que o mal se dobre diante do Rei de toda a terra. Perceba que Cristo não chega e ordena que Satanás se dobre diante dele. Perceba que Cristo não chega e ordena que aqueles demônios se dobrem diante dele. Perceba que Cristo não chega e ordena que aquele homem se dobre diante dele. Não. Quando aqueles demônios percebem que Cristo vem, eles mesmos se aproximam e eles mesmos curvam-se diante do nosso Redentor. Uma força do mal que não se curve diante do Senhor. Veja o que Tiago diz, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2,19, diz assim: creis que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem no Senhor, eles estremecem. A chegada de Cristo aqui, irmãos, está trazendo a derrota de Satanás. Por isso, irmãos, Deus escrevendo, e Ele mesmo fala aqui: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Mateus 8,29, e ele reflete isso aqui mesmo, quando ele diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. E o retrato de Mateus é: não me atormentes antes do tempo, porque a chegada do rei, irmãos, é a declaração: a vitória chegou, e o reino de Satanás foi derrotado. A presença do Senhor Jesus Cristo, somente a presença do nosso Redentor diz isso. Irmãos, diante de tudo isso, será que você olha para dentro de você e diz assim: há medos no meu coração que não podem deixar? Será que há dentro de você, irmãos, ressentimentos profundos, amargura, pecados, pensamentos, que Cristo não possa removê-lo? Perceba o poder do nosso Redentor, a autoridade do nosso Redentor, a autoridade do nosso Senhor, a autoridade de Jesus é muito maior do que qualquer coisa que nos oprime. É muito maior do que qualquer coisa que nos sufoca, é muito maior do que os nossos medos. O Redentor é maior do que qualquer coisa. Ele, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, ele agora vai falar àqueles demônios. Ele pergunta: qual é o teu nome? Ele pergunta ao homem, mas aquele homem ele está tão escravizado, tão possuído por demônios, que quem responde não é o homem, são os demônios. O demônio responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus então o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Perceba só, irmãos, a autoridade de Cristo.
Perceba que o poder de Cristo aqui, soberano, redentor, ele não conversa, ele não dialoga, ele não fica perguntando, ele pergunta o nome ao homem. E os demônios é que respondem, mas Jesus Cristo não está perguntando aos demônios, Jesus Cristo está perguntando ao homem: qual é o teu nome? E você olha para algumas igrejas e vê lá o demônio lá fazendo graça, conversando, dando nome, fazendo toda a presepada ali na frente do povo, dando ibope. Perceba que Cristo aqui, irmãos, ele simplesmente domina sobre Satanás. Ele domina sobre o poder das trevas. Ele domina sobre os demônios. Suas ações e todas as suas ações aqui demonstram o seu soberano poder. Ele simplesmente diz: qual é o teu nome? Ele simplesmente diz: sai deste homem, espírito imundo. Ele sempre permite que aquela legião de demônios saísse e fosse para os porcos. Perceba que em todo instante é Cristo que está controlando as ações do mal. Cristo está dizendo: vocês estão debaixo do meu poder. Vocês estão debaixo da minha autoridade. Não esqueçam disso. Cristo está mostrando, irmãos, que a vitória sobre o mal chegou. Esta é a promessa, irmãos, de próprio Deus. Quando o homem caiu, lá em Gênesis 3, o versículo 15 diz que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente, ele triunfaria sobre o mal. E agora nós vemos isso na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele triunfando e vencendo o mal. Somente com a sua presença, somente com a sua palavra, somente com o seu poder. Isso Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 10 e 11, ele diz assim: para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até os demônios vão confessar. Já confessaram aqui? Até os homens maus vão confessar. Os anjos vão confessar. Nós vamos confessar. Toda a criação se submeterá ao Senhor da glória, nosso Redentor. Não haverá um que não se dobre diante do nosso Redentor. Ele vai se dobrar forçado, mas vai se dobrar, porque ele estará diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você tem agido diante dos seus pecados? Será que você tem obedecido ao comando de Cristo e abandonado? Será que você tem ouvido o chamado do Senhor quando Ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Ou você tem negociado com o seu pecado? Ou você tem alimentado o seu pecado? Ou você tem nutrido o seu pecado? Você tem lidado com isso? Você tem reagido a isso? E por fim, depois de resgatado por Cristo, Ele comissiona os homens para serem testemunhas ao Senhor. Perceba só o que diz os versículos 5, 14 a 20. Diz assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe
vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus irmãos, quando Cristo resgata o homem, como diz o texto de Colossenses, ele nos libertou, ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos liberta e ele nos resgata com um propósito. Ele não apenas nos liberta e nos resgata e diz, vocês podem viver da maneira que querem, mas ele nos liberta e nos resgata com um propósito. Ele nos confere uma missão, ele nos dá uma missão. E a conclusão desta história nos mostra isso. Perceba só, quando este homem então ele é resgatado, ele muda completamente. Primeira coisa, ele muda. Veja só, irmãos, este homem agora que andava nos sepulcros, este homem agora que estava ansioso, que não conseguia sentar, quanto mais dormir, por conta do espírito imundo. Ele era para lá e para cá caminhando. Este homem agora, ele está assentado. Este homem agora está vestido com aparência, banho tomado. Este homem agora que andava aos gritos pelos sepulcros, pelos montes, atormentado, falando coisa com coisa, coisas absurdas. Este homem agora diz ele estar em perfeito juízo. Oh, veja que mudança, veja que transformação. Este homem, irmãos, agora transformado pelo Senhor. E então a notícia se espalha pela cidade. A notícia chega e as pessoas querem ver o que é que está acontecendo. E esse retrato vívido deste homem é algo chocante. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que é liberto por Cristo, ele evidencia isso na sua vida. É impossível que alguém que foi liberto pelo Senhor, que foi salvo, que foi resgatado do poder das trevas, possa ainda continuar vivendo a mesma vida que vivia. Isso é impossível. Veja o que Paulo diz, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, veja, ela é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Por isso aquele homem que era agitado, que não ficava em pé, que não ficava parado, que não sentava, que não descansava, e agora ele encontrou a paz de Deus. Essa ideia dele estar assentado é exatamente isso. Ele encontrou a paz do Senhor. Ele encontrou descanso em Deus. Para o nosso abatimento de alma, para a angústia do nosso coração, não há outro lugar para estar do que ser transformado pelo Senhor. Jesus, ele faz esse convite. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o que? Eu vos aliviarei. Aquele homem agora sentado era um homem aliviado. A mente dele não estava mais com 1000 pensamentos por hora. O coração dele não estava mais agitado. As pernas dele não estão mais ligeiras para caminhar para lá e para cá. Mas aquele homem agora ele está sentado e em paz. Aquele homem que era vergonhoso por conta do seu pecado, que não podia andar no meio da sociedade, que andava afastado de tudo, agora aquele homem está vestido. Ele agora encontrou a sua dignidade, mas não com vestes comuns,
Aquele homem agora, ele está vestido com as vestes de Cristo. Perceba, Isaías capítulo 61, versículo 10 diz assim: porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Isaías 61, 10, ele está coberto com vestes de salvação e com o manto da justiça. Aquele homem que ora envergonhado pelo pecado, agora ele está vestido diante do Senhor. Aquele homem que andava como um louco pelas ruas, gritando, falando, conversando só. Aquele homem agora está com a sua sanidade mental equilibrada. Ele está em perfeito juízo. Agora ele entende as coisas de Deus. Agora ele entende as coisas espirituais. Agora a mente dele está equilibrada diante do Senhor. Agora ele pode transformar-se diante de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele mudou a mente. Ele foi transformado em sua mente. Perceba só, irmãos, o que é que Deus faz com aquele que não tinha Deus. Perceba como Cristo resgata este homem. E tudo isso é evidenciado na vida deste homem. Irmãos, isso é muito importante para nós, para saber se de fato nós temos evidências da salvação. Saber se de fato há evidências em nós de transformação. Às vezes nós estamos vivendo um cristianismo tão raso, tão superficial, que nós achamos que ser crente é vir à igreja. Nós achamos que ser crente é estar no rol de membros da igreja. Não é. Ser crente, irmãos, é exatamente aqueles que foram restaurados, resgatados, libertos do império das trevas pelo Senhor da glória, o Senhor Redentor, o Senhor Jesus Cristo, e isso é evidenciado na sua própria vida. Em evidências. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: há evidências em sua vida de que você nasceu de novo? Seu coração está em paz com Deus? Você tem descansado o seu coração no Senhor? Seu coração está em aflição constante, em angústia constante. Irmãos, ser crente e ser resgatado não quer dizer que os problemas acabaram, não. Ainda vai ter sofrimento, ainda vai ter dor, ainda vai ter coisas. Mas a grande questão é: você está em paz? Você tem descansado neste Redentor glorioso que te libertou ou não? Como está o seu coração? Percebe então que diante do resgate da salvação, mesmo diante da bênção de Deus, ainda há resistência, ainda há assombro diante daquilo que Deus faz. Perceba só, aquelas pessoas que ouviram o relato e que vêm e encontram aquele homem agora mudado, transformado, assentado, vestido, em perfeito juízo. Perceba, eles temeram. Eles ficam assombrados pela obra de Cristo. Os que haviam, irmãos, presenciado os fatos, contaram tudo o que tinha acontecido, e quando eles chegam ali, eles ficaram preocupados com os porcos. Diante desta situação, irmãos, diante desta restauração milagrosa, poderosa, que o Senhor efetuou, as pessoas se entristeceram porque perderam dinheiro. Perceba a tristeza do coração daqueles homens. Quando eles souberam que perderam por volta de 2.000 porcos, e o homem perdeu
completamente. Ele disse: rapaz, era melhor que ele continuasse endemoniado, que a gente não tinha tido prejuízo financeiro. No fundo, era o que aquelas pessoas queriam. Eles preferiam ver aquele homem escravo, endemoniado, do que ter prejuízos financeiros. Isso, Jesus Cristo, em João, ele diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aqueles homens amavam mais o ganho material, o lucro, do que a vida em Cristo. Era para aqueles homens estarem se alegrando, porque uma alma foi resgatada do poder de Satanás. Mas aqueles homens não podiam se alegrar, porque o Deus deles era o dinheiro. O Deus deles era o lucro. Por isso Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Será que você, irmão, tem pensado nessas coisas? Nas suas decisões, da sua vida? Será que você tem pensado nas riquezas? Será que você tem pensado no lucro? Será que você tem pensado nas perdas? Não, para que eu cresça espiritualmente é necessário que eu perca isso, isso e isso. Será que você tem pensado nisso? Para educar meus filhos no caminho do Senhor, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que deixar estas coisas. Será que você tem pensado nisso? Quais são os confortos? Quais são os bens materiais que você precisa perder para seguir a Cristo mais de perto? Você tem que perguntar isso nesta noite. O que é que eu preciso renunciar? E o que é que tem me impedido de seguir a Cristo mais de perto? Pense sobre isso, irmão. E então Cristo comissiona aqueles homens. Começo, irmãos, da nova história daquele homem, em total contraste com o homem agora preso. Aquele homem agora está livre. Aquele homem está agora vivendo com o Senhor e ele tem um propósito. Ele diz: eu quero estar com Cristo. Veja, ele deseja isso. Ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que for endemoniado que eu deixasse estar com ele. Eu quero estar com o meu Senhor. Esse é o desejo do coração daquele homem. Cristo disse: não, eu tenho um propósito maior para você. Eu tenho um propósito mais importante para você. Vai e seja minha testemunha. Vai e anuncia o que aconteceu com você. Perceba o que Jesus Cristo diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja, irmãos, recebe essa comissão de testemunhar do Senhor. Salmo 66, versículo 16 diz assim: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Você não precisa ser um teólogo para falar de Jesus Cristo. Você não precisa ser um pastor para falar de Jesus Cristo. Você não precisa ser um presbítero ou um diácono para falar do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser um crente para falar do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você precisa ser apenas uma testemunha do que Deus fez na sua vida. É isso que Jesus Cristo manda que esse homem faça. Veja, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez
e como teve compaixão de ti. Eu não sei falar do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Você não recebeu a bênção, você não sabe dizer não. Se você ganha um carro, né? Aí todo mundo sabe dizer, ganhei um carro. Posta logo no Instagram. Ganhei um carro. Né? Agora no Instagram, né? Posta logo no Instagram. Ganhei um carro. Se você passar num concurso público, recebeu a bênção, bota logo lá. Passei no concurso. Tudo que é bom você não gosta de anunciar. Tudo que é bom você não gosta de falar. Tudo que é bom você não gosta de testemunhar. Cristo te resgatou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Não há bênção maior do que esta, não há presente maior do que este, não há ganho maior do que este nesta vida. Então seja testemunha disso. Fale do que Deus fez em você. Fale da maneira como Deus transformou a sua vida. É só isso. Só isso. Seja testemunha de Cristo, meus irmãos. Você está disposto a fazer isso? Você tem feito isso? Você tem falado de Jesus Cristo para seus amigos? Você tem falado de Jesus Cristo para sua família? Você tem dito a eles como é bom e agradável estar na igreja? Como é bom e agradável estar com os seus irmãos em oração. Como é bom e agradável estar na presença de Deus. Você tem se alegrado com isso. Você tem falado disso para as pessoas. Você não tem falado. Você não tem proclamado esta realidade para todos. E aqui, irmãos, eu quero concluir dizendo exatamente esta essência da mensagem. Cristo Jesus, como nosso Senhor e Redentor, com o seu poder glorioso, Ele subjuga todo o mal em nossas vidas. Talvez você possa se sentir assim. Talvez você possa se sentir alguém que não consegue lidar com os seus pecados. Talvez você possa se sentir que você não consegue se libertar dos seus pecados. Talvez há pecados na sua vida que você há muito tempo tem tentado subjugar, você tem tentado vencer. Você não tem conseguido. Talvez você tenha até se isolado por causa disso. Tenha se afastado das pessoas. Talvez você já esteja perdendo as esperanças de mudança, de transformação. Talvez você até esteja duvidando da sua fé. Será que eu sou crente mesmo? Mas aqui eu quero dizer alguma coisa para você, meu irmão. Eu quero dizer alguma coisa para você que nos visita e que ainda não é crente. Não há escuridão que Cristo não possa trazer luz. Não há opressão, ou medo, ou angústia, ou pecado que Cristo não possa te libertar. Não há vício ou hábito que Cristo não possa livrar. Eu quero mostrar a você o que Cristo fez. Cristo atravessou o mar, Cristo atravessou uma tempestade, venceu uma tempestade, só para resgatar este homem, porque depois ele foi expulso desta terra. Cristo nos amou de tal maneira, que ele não somente atravessou uma tempestade, que ele não somente venceu o mar da Galileia, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Para o terceiro dia, ele vencer não a tempestade do mar da Galileia, mas para vencer a morte, para que pudéssemos ter acesso ao Pai. Que nós descansemos desse Senhor.
que nós descansemos nesse Redentor, que nós descansemos sobre este, que domina sobre os mares e que domina sobre toda a força do mal, que nós encontremos descanso nele. Vamos orar.